Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. Olá pessoal, começando mais um podcast IS. Hoje, um episódio um tanto quanto especial. Estamos aqui presencialmente para gravar juntos sobre a série para gravar juntos. Estamos presos para gravar juntos. Ué, mas antes era separado que a gente gravava? Não, mas a gente vai gravar juntos presencialmente. Vamos falar sobre a série Shogun, a gloriosa saga do Japão, série 2024. Gente, é o que tá escrito no Adoro Cinema, tá? Merchan pro Adoro Cinema aí. Eu vou confessar, não gosto muito desse subtítulo, mas a gente vai discutir isso mais depois que a gente falar das nossas redes sociais. O nosso site impériosagrados.com.br, que também é o nosso blog no Substack, uma plataforma aí para você que curte bastante literatura, divulgar também o seu trabalho enquanto escritor. No impériosagrados.com.br nós temos diversas novidades todos os dias de textos, temos os nossos cursos, também temos informações sobre o nosso catálogo de livros que está no estantes.lojavirtualpro.com. O que mais nós temos aí, Wellington? Você também pode acompanhar a versão completa do podcast S aqui no Substack. Isso colabora a gente com o nosso trabalho para manter o podcast vivo, para ajudar ele no seu futuro nos processos de produção. Você pode acompanhar também as lives que são postadas ali, tem novidades, todo o material que você não tem acesso em outras mídias dos nossos cursos, dos podcasts, daquilo que a gente está fazendo semanalmente. Nossa newsletter também está ali no Substack para vocês acompanharem diariamente o trabalho e o processo da IS. E aí, Cris? Eu já tinha o que esperava dessa série, né? Confesso que quando eu sugeri pra gente falar da um podcast, um pouco atrasados, talvez não, né? O Gandalf diria. Eu ia dizer, o Gandalf diria assim, os outros é que se lasquem, ele falaria. Não exatamente assim, né? Tão bonito quanto eu, mas mais ou menos assim. Um mago nunca se atrasa, ele chega na hora que precisa chegar. Eu traduziria assim, chega quando eu quero, caralho. Mas, quais são as suas primeiras impressões da série Shogun? Vamos no seco, assim, sem uma sinopse? Uma sinopse? Como você dá nenhuma sinopse? Eu confesso que a minha sinopse é um pouco complicada, então eu vou deixar pra você. Por que complicado? Porque como é uma série de ficção histórica, eu sei o que vem antes e o que vem depois, mais ou menos, né? Então, assim, quando eu comecei a assistir, isso envolveu, eu sinto que eu vou acabar envolvendo coisas que a série não contou na própria série. Mas daí a gente pode deixar, então, senhor podcaster Wellington, pra isso eu vou ler na hora que a gente tá falando da série. Mas uma sinopse, pra quem não conhece a série, eu preciso ver o nome do homem aqui, o John Blackthorne, isso? Isso. John Blackthorne. Ao meu ver é assim, certo? A minha sinopse é o seguinte, o John Blackthorne está no navio, a caminho para o Japão, né, com uma missão. Ele tem uma missão, né? Esse período ali que nós estamos em 1600 é bem ali a divisão do mundo segundo Portugal e Espanha. Tanto que no Brasil nós temos o Tratado de Tordesilhas, certo? Muito bem, então eles estão indo para o Japão para também dividir o Japão de uma forma ou de outra. Alguém quer pegar o seu quinhão ali, só que tem um conflito entre as duas igrejas, a católica, apostólica romana e a protestante. Então aí nós temos um rolê todo que de repente dá muito errado, porque o navio tem uma tempestade, o navio vai parar no Japão, só que eles são capturados, o capitão morre. Ele se mata, na verdade. Ele se mata. Verdade, ele se mata. Aí eles são capturados e o John Blackthorne, ele
vai fazer parte, querendo ou não, de uma, entre aspas, corte, assim que a gente pode chamar, Sim, eles são nobres todos, né? do senhor Toranaga. Yoshi Toranaga. Que é um dos 5 administradores do reino que o antigo imperador bateu as botas. Aqui é a história, minha gente. É o antigo, é o Taiko, né? Ele era. Não é o imperador, porque a figura do imperador ainda existe. Só que o imperador nessa época ele é muito mais. Não é completo o que eu tô dizendo, mas ele é mais simbólico, ele não tem um poder real de governo. Tanto que ele é mais um governante militar, né? O Taiko, né? Que a série não deu nome pra ele, que ele tinha acabado de. Ele tinha. Colo. Ele tinha morrido recentemente e o filho dele ainda não era adulto pra governar. Aí depois disso, nós temos a Lady Mariko, ou Maria, que vai ser intérprete dele, né, frente a todos os rolês aí. E aí começa a se desvelar, diante dos olhos dos telespectadores, umas cenas em que vão levar, claro, historicamente, a gente sabe que vai parar num período ali que a família Toranaga vai governar dos anos 250 anos, isso? 268 anos. 268 anos. Desculpa errar por 18, foi sem querer, né? Então eles vão governar, mas isso a série ainda tá construindo, certo? Wellington, eu sei que você quer falar sobre essa série, você tá, assim, adiosamente maluco pra falar sobre essa série, vai lá. Então, primeiro de tudo que a série ela se passa em 1600. O ano de 1600 bem específico. Ano da vossa graça de 1600. Que no Japão, ele é talvez dos anos mais importantes no sentido da história do Japão mesmo. Porque ali ele acontece talvez uma das maiores batalhas do Japão, e é quando o Japão é de fato unificado. Tanto que no último episódio, o Toranaga, ele fala que vai acontecer. Eu achei que se a série tivesse, sendo bem sincero, se a série tivesse mais 1 ou 2 episódios, ela teria que mostrar a batalha, que não teria como fugir, que é a batalha de Sekigahara. E o senhor Yoshi Toranaga ia assumir um outro nome. Ele ia começar a ser chamado de Tokugawa Ieyasu, que é simplesmente o primeiro shogun da, digamos assim, dinastia Tokugawa, que reinou no Japão até 1868. Então, assim, ele é um ano muito, muito específico nessa época. Então, quando a série abriu falando 1600, ele chegando na costa do Japão e sendo pego pela província ali de Edo, mais ou menos, eu olhei assim e pensei, talvez a história vai ir para esse rumo. Porque é um momento onde tá no fim do período Sengoku, que é tipo o período dos estados de guerra, meio que período feudal do Japão. Ele tá acabando e o que vai culminar na unificação do Japão por si. Então, quando a série começou, eu percebi, eu sabia onde ela ia chegar, mas não sabia como. Eu não conheço tão bem conheço muito por cima a história do Japão, assim, um leitor de mangá, um anime tanto assim, por outros rolês, mas eu gostei muito da narrativa da série. Eu acho que ela tem bastante furos, muitos furos. Muitos. Como uma série americanizada, ou americana, vamos dizer aqui americana, nós temos ali a introdução de uma figura que fala português. Não, na verdade fala inglês, mas dizem que é português, não é? É o John. Exato. E gosto muito de toda a construção, a consultoria feita. Acho importantíssimo ser falado o japonês para honrar realmente as coisas que estão acontecendo dentro da própria história, do próprio período que ela está retratando. Gosto de muitas figuras da série. Deixa eu ver o nome aqui. Como é que se pronuncia, Wellington? O Yabushige? Yabushige, isso. Yabushige. Eu adoro ele. Eu realmente acho ele incrível, incrível mesmo, né?
a postura da Lady Mariko, a postura dela como alguém que está traduzindo, acho muito bacana também. Como eu disse, tem alguns furos ali, por exemplo, o próprio marido da Lady Mariko, ele deveria ter morrido, mas ele não morre, aí fica uma coisa muito estranha esse rolê. Eu penso que a figura do John Blackthorne, talvez se a gente tirar ele da série, a série pra mim funcionaria muito bem sem ele. Sim, certo? sim. Eu não sei pra você, mas me lembra muito O Último Samurai. O Último Samurai é americano. Exatamente. Ok, né? Ok. Então, e tem uma outra coisa. Um paralelo muito grande, por exemplo, com algumas cenas com o próprio Game of Thrones. Me lembrou muito isso na série. Então, o pessoal lá, depois termina uma batalha e tal, vai fazendo a vilipendiação dos corpos. E também que nós não temos um ápice na série, nós temos terremoto. Eu adorei terremoto. Sim. Mas ok, terremoto aconteceu, isso acontece. A questão, elucida a questão do exército ali, de como é que o Tornaga vai enfrentar os rolês da vida. Mas não tem, a série não tem um ápice. É isso aqui. Talvez ela tenha dilemas morais como ápices. Mas fora isso, eu não consigo ver um ápice. Eu sinto que ela foi uma tentativa de fazer uma espécie de Game of Thrones, na minha opinião. Acho que é o maior exemplo e a maior referência que você pode ter quando você está assistindo a série. Pela forma como ela trata as intrigas, a questão política e como funcionam essas questões. E também pelo fato de que ela não mostra batalhas ou coisas desse tipo que são ápices de narrativa nesse fato, né, de desfechos climáticos mesmo assim, né, e para ficar mais nos diálogos e conversas, né. Acho que tem esse grande problema que eu acho que é o grande falta da série esses 2 episódios que eu comentei, né, que ele não teve a batalha de Sekigahara, que encaixaria perfeito e finalizaria a história por si só. Esse estranhamento do John Blackthorne, sabe por que ele existe? A série, ela é uma adaptação. Ela é baseada num livro do mesmo nome, Shogun, de 1900 não sei quanto, sei lá. 75, acho. Isso. E qual que é o problema? Qual que é o problema junto do Último Samurai? Ela pega um ocidental, o homem branco, para que ele funcionasse como uma espécie de herói, aquele que salvou o dia, que não sei o que fez essas questões. Onde, na verdade, a influência dele, muitas vezes, nesse caso, é aquilo que atrapalhou muito, né? Eu acho que a série ela ainda tenta tenta quebrar esse paradigma de o homem branco salvou no diálogo final. Quando o Toranaga falou, ele me divertiu bastante, ele serviu pra eu poder distrair todo mundo enquanto eu fazia o meu plano. Talvez também remeta à própria questão do papel da Europa, não é? De dar uma importância relativa, dizer, esse cara não faz muita diferença assim, não, para os canhões, mas que nem são usados direito os canhões ali, então assim, talvez isso apareça mais à frente, que ela foi renovada, se não me engano, na segunda e terceira temporada, o que eu não sei se vai se sustentar tão bem assim, pode ser um erro. Eu acho que não. Pode ser um erro, mas bom, aí eu já não sei, não sou de Hollywood. Quero comentar a morte do grande amigo do Toranaga, né? Toranaga, muito bem. Que é o Toda Hiromatsu. Gente, eu de leve eu entendo, certo? Uma certa questão, pode ser com a honra de ter almejar algo assim, mas pra mim não se justifica em nenhum ponto a morte dele. Não se sustenta narrativamente a morte dele. Não consigo perceber, assim, jamais, que vai se sustentar, porque poderia ser feito um enlace de outra forma, totalmente outra forma. Não dessa forma, com a morte de alguém ali, tipo, oh meu Deus, vamos discordar aqui, certo? Vamos fazer aqui. O discordar é a minha vida. Mano, não. Pra mim não vai colar. Então, são duas coisas que
Eu acho que esses são os pontos fracos mesmo da história, da série principal. Acho que um desses grandes problemas é a série é arrastada. Eu sinto que ela é arrastada. Os episódios são muito lentos. Eu sei que ele tá construindo algumas questões, mas se ela fosse menos arrastada, dentro dos 10 episódios ainda poderia ter o desfecho final, que seria a Batalha de Sekigahara, com o Toranaga de fato se tornando Shogun. Mas ela não desenvolve a história nesse ponto até que chega no final bem anticlimático. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora, em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo!